Olá, meus queridos alunos da EJA, da etapa 2. Aqui quem está falando é a professora Franciele, para mais uma semana de estudos, seguindo então o nosso projeto sobre os tipos e gêneros textuais. Nós estamos estudando os tipos narrativos e já vimos um pouquinho sobre o que são a crônica e o conto. Nesta semana nós vamos conhecer um pouquinho mais, entender a estrutura das fábulas. E também, né, lembrando que as fábulas, assim como os outros gêneros, vocês já viram em alguns momentos da vida de vocês, com certeza conhecem algumas. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre esse gênero textual tão bacana. As fábulas, elas constituem um estilo literário que se diferencia então dos outros por duas características bem simples. Uma delas elas são escritas bem curtas, né? Escritas narrativas bem breves, e também porque as histórias elas têm animais que falam e agem como se fossem seres humanos. O objetivo dessas narrativas é oferecer ao leitor exemplos claros e de fácil entendimento de questões bastante complexas, por apresentarem situações que proporcionam reflexões sobre valores éticos e morais, transmitindo sempre, então, alguma lição ou algum ensinamento. Então, as fábulas, elas são atemporais e elas são utilizadas através dos tempos. Um dos autores mais importantes desse gênero textual é Esopo. Bom, vocês devem ter visto já no dia a dia de vocês, por várias vezes, alguns ditados populares que, na verdade, eles são morais em fábulas. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. A pressa é inimiga da perfeição. Quem nunca escutou esse ditado? Pois é, esse é um ditado que foi retirado da moral da história da fábula A Lebre e a Tartaruga. Outro, ó, um amigo na hora da necessidade é um amigo de verdade. Esse também é um ditado popular que foi tirado da moral da história da fábula A Cigarra e a Formiga, tá? As principais características da fábula. Ali nós também já vimos algumas, né? Alguns animais assumem as características específicas conforme o seu comportamento. Então, vocês vão ver que alguns animais, eles geralmente têm o mesmo comportamento nas fábulas, né? Tartarugas geralmente são animais sábios, corujas geralmente são animais sábios nas fábulas, o lobo sempre vai ser aquele esperto, sempre vai ter algum sinônimo de esperteza, de maldade relacionado a este personagem, tá? São animais que falam, pensam e agem como seres humanos, como a gente já tinha falado antes. Muitas vezes, no finalzinho das fábulas, aparece uma frase destacada que a gente chama de moral da história. Em algumas fábulas, vocês vão ler lá, moral da história, e aí a frase. Em algumas, tá só em destaque essa última frase aí, que vocês conseguem entender como moral da história, sempre dando algum ensinamento, sempre trazendo algum pensamento reflexivo a respeito dessa fábula que foi contada. O título, ele sempre aparece destacado, e neste título, sempre os animais que fazem parte da fábula, ou pelo menos os mais importantes nessa fábula, estão destacados. Por exemplo, o leão e o rato, a raposa e a uva, a lebre e a tartaruga, né, a cigarra e a formiga. Então, sempre vai ter ali os personagens principais destacados já no título da fábula. A nossa atividade 1 é sempre uma atividade de leitura. Então, eu trouxe para vocês verem na prática aí, então, um texto do tipo narrativo e do gênero fábula, tá? Eu trouxe uma fábula africana que se chama O Macaco e o Peixe, e aqui nós já vemos uma das características que a gente conversou bem no título, ó. A gente já consegue ver aqui que destaca ali, ó, o macaco e o peixe, então, que são os personagens principais desta narrativa. Também nós conseguimos ver aqui, deixa eu pegar meu apontador aqui, nós conseguimos ver aqui a moral da história, tá? Ela vai estar bem aqui embaixo do texto, ó. Moral da história, bem destacada ali no finalzinho do texto. Então, vocês conseguem ver isso?
Deixa eu tirar esse aqui daqui, e aí vocês conseguem ver aqui a moral da história, certo? Então, vocês vão ver ali a moral destacada, e neste caso está escrito ali, moral da história. Seguimos adiante. Bom, nós temos aqui, então, a atividade 2, que é uma interpretação de texto, tá? Uma interpretação textual. Que é isso? Vocês vão ler e vão responder essas questões aqui, fazendo a interpretação da leitura de vocês. Então, a número 1 é qual o título do texto, bem fácil, tranquilo ali de vocês buscarem. Qual é o gênero desse texto? Então, vamos relembrar qual é o gênero que nós estamos estudando essa semana. E na número 3, qual a intenção do macaco? Lendo ali o texto, vocês vão compreender qual é a intenção dele. Aqui continuam, então, as questões, né? O peixe precisava de ajuda? Qual é o ensinamento que esse texto nos traz? Lembrem lá o que é o ensinamento, onde é que ele está. Você mudaria o final dessa história? Se sim, como seria o desfecho? Como você faria um novo final para esta fábula? Bom, como eu falei para vocês ali, esta é uma fábula de origem africana, assim como outras várias histórias que estão aí e ensinamentos que nós conhecemos. Então, existem diversas fábulas, eu optei por trazer uma fábula africana, porque é sempre bom a gente exaltar e enaltecer, né, essa cultura tão importante que faz parte aqui da nossa cultura brasileira, né, que veio junto com os escravos aí, no meio de uma história tão triste, o povo africano nos trouxe, então, tanta cultura e tantas coisas legais, tantas histórias maravilhosas, e enriqueceram muito a nossa cultura aqui no Brasil. Então, além, né, de histórias, ensinamentos, a cultura afro, ela enriquece a nossa cultura brasileira, e também nós temos várias palavras que fazem parte da nossa língua portuguesa, mas que têm origem africana, né? Então, junto com os africanos, vieram vários dialetos, diferentes línguas, né? Diferentes dialetos dos povos africanos, que também nos trouxeram aí várias palavras novas para o nosso português. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas palavras, e ao lado da palavra tem ela no original africano ali, para que vocês vão ver ali quais foram as mudanças que tiveram na palavra para que ela viesse, então, para a nossa língua portuguesa. Então, ali nós temos berimbau, samba, acarajé, farofa, fubá, né, quiabo, cochilar, moleque, muvuca, várias palavras conhecidas. E aí, a atividade 3, ela é um desafio para vocês. O que vai ser esse desafio? Vocês conheceram algumas palavras aí que são de origem africana, e nesta semana vocês vão usar essa ferramenta aí que vocês têm usado para estudo, que é o celular de vocês. Vocês vão entrar ali no Google Chrome do celular de vocês, ou no navegador de internet que vocês têm acesso, tá? E vocês vão pesquisar algumas palavras de origem africanas que não foram citadas aqui. É uma infinidade, gente. Vocês vão se deslumbrar aí como a nossa língua portuguesa também foi enriquecida pela presença dos povos africanos aqui no nosso país, certo? Então, encontrem aí mais algumas palavras, não vale aquelas que já foram citadas, mas vocês vão ter aí uma infinidade de palavras para colocar, certo? Coloquem lá no Google, façam essa pesquisa. Caso vocês necessitem de ajuda, só dá um grito lá no grupo, que a prof faz um passo a passo para vocês de como é possível pesquisar, usar o celular como ferramenta. Nós já tivemos uma aula a respeito disso na etapa 1, quem repetiu a etapa 1 também teve essa aula na Praça Céu, lá no tempo da Praça Céu, a gente teve essa aula de uso do celular. Tá? O ano passado também a gente teve uma aula de pesquisa com o uso do celular, então relembrem um pouquinho aí que vocês já tiveram essa experiência, mas caso vocês precisem de ajuda, só chamar lá que nós vamos fazer essa atividade aí. Também nessa semana, além de conhecer, então, o gênero fábula, vocês sabem que a prof falou para vocês que agora, na etapa 2, nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento de gramática.
Faz parte do conhecimento da gramática entender um pouquinho mais sobre a acentuação, né? Então, o que é acentuação? A acentuação é a acentuação gráfica, né? Ela estuda os acentos gráficos, que são o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Eles são elementos essenciais para estabelecer organizadamente, por meio de regras, a intensidade das palavras nas sílabas da língua portuguesa, certo? Vocês vão ver mais adiante, né, várias regras que nos ajudam aí na acentuação gráfica. Então, vocês vão ver aí que tem várias regrinhas que nos ajudam. Nas próximas etapas, o assunto acentuação vai ser ainda muito estudado, muito pesquisado, vai ser muito presente ainda com a Prof. Ieda, certo? Professora de língua portuguesa maravilhosa da nossa EJA. Então, vocês vão ver ainda muita coisa sobre a acentuação ainda com ela. O que nós vamos ver aqui de básico da acentuação? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as sílabas tônicas. Então, o que é a sílaba tônica? Ela é a sílaba mais forte de uma palavra. Nem sempre ela é acentuada, mas em alguns casos ela é. Nós temos ali alguns exemplos, ó. Quando a última sílaba é a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra, nós chamamos essa palavra de oxítona. Então, ali nós temos alguns exemplos, ó. Cipó. Então, pó é a sílaba mais forte, a sílaba tônica desta palavra. Tatu. O tu é a sílaba forte. Quando a gente fica com dúvida de qual a sílaba tônica da palavra, a gente precisa falar ela e ver em qual das sílabas a nossa entonação de voz naturalmente fica um pouquinho mais forte. Ó, a palavra saci. A última sílaba é então a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Dentro dessa classificação, nós temos também as palavras que são paroxítonas. Que são palavras paroxítonas? São palavras que têm a penúltima sílaba como a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E aqui nós temos exemplos. Por exemplo, a palavra caneca. O né é a sílaba que a gente fala com uma entonação vocal um pouquinho mais forte. Então, esta é a sílaba tônica. Palavra peneira. Olha só, o nei, ele se destaca entre as outras sílabas. Então, a palavra peneira é uma palavra paroxítona. Aqui nós temos, ó, saúva. Palavra paroxítona, né? O U ali se destaca. Quando a palavra é acentuada, sempre a sílaba tônica é aquela onde o acento está presente, tá? Mas fiquem atentos, porque existem palavras que não têm acento. Isso não significa que elas não tenham uma sílaba tônica, significa que elas estão dentro de outras regras de acentuação que vocês vão ver mais adiante. Mas fica a dica: se a palavra é acentuada, a sílaba tônica é onde está o acento. Caso não seja, prestem atenção na entonação vocal de vocês quando vocês fizerem a leitura da palavra. Dali vocês vão conseguir destacar a sílaba tônica. As proparoxítonas, essa é bem mais fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, nós temos ali que a antepenúltima é a sílaba tônica. Por exemplo, ali, médico, árvore, pálido, sempre a antepenúltima. Então, lembrem sempre que vocês forem classificar pela acentuação gráfica das palavras, pela sílaba tônica da palavra, que vocês têm que começar olhando a palavra de trás para frente, pela última sílaba. Então, se a última é mais forte, oxítona. Se a penúltima é mais forte, paroxítona. Se a antepenúltima é a mais forte, proparoxítonas. Certo? Vamos adiante. Então, aqui nós temos um quadro que tem alguns exemplos, ó. Leia as palavras do quadro
Então, o quadro está aparecendo aí para vocês. Com atenção, as sílabas destacadas representam a sílaba tônica. Então, nós temos ali a palavra jacaré. Então, a última é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, ela é uma palavra oxítona. Depois, nós temos a palavra coruja. E aí, vocês vão ver que em vermelho nós temos uru. Se a penúltima é a mais forte, a sílaba tônica é a penúltima, ela é uma palavra proparoxítona. E aí, depois nós temos a palavra abóbora, onde o bó, que é a antepenúltima, é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, o que torna, então, essa palavra uma proparoxítona, certo? Aí vocês vão ter um exercício de colocar em ação isso que vocês aprenderam a respeito da acentuação tônica das palavras, das sílabas tônicas, né? Então, vocês vão fazer a atividade 3, que é indique a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Então, vocês têm várias palavras e dentro do quadradinho vocês vão destacar a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Atividade 4, vocês vão ir um pouco além. Além de vocês encontrarem a sílaba tônica, que vocês podem circular, eu dou isso de ideia para vocês para facilitar esse processo. Então, circula lá a sílaba tônica em cada uma das palavras. Vocês também vão ali do lado, vão classificar essas palavras, se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Qualquer dúvida, não se desesperem, tá? Qualquer dúvida, entrem lá no grupo e a gente vai conversando a respeito disso ao longo da semana. Aí vocês vão ter essa semana um extra aí, além desse vídeo aqui, que eu estou explicando as atividades da semana, vocês vão ter acesso a um vídeo a respeito, a respeito dos cálculos de divisão, a respeito das divisões exatas. Então, vocês vão ver esse vídeo, tá? Onde eu explico no meu quadro virtual como a gente faz o passo a passo ali de fazer uma divisão, para fazer uma divisão. Então, vocês vão ver esse passo a passo, vão poder assistir ali, entender um pouquinho, né, o que são esses quadrinhos ali. Então, não se desesperem, porque lá eu mostro passo a passo o que a gente precisa fazer para dividir os números. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão então resolver essas divisões. Por que a prof colocou esses quadrinhos aqui para divisão, para vocês fazerem o cálculo de divisão? Porque eu quero o cálculo armado, tá, pessoal? Então, aquele que consegue fazer o cálculo armado já super bem e não tem essas dificuldades ali de organização com o cálculo armado, não precisa fazer esses quadrinhos. Esses quadrinhos aqui, vocês têm essas 3 e tem mais essas aqui, então, para resolver. Esses quadrinhos é para facilitar a vida de vocês ali na hora de se organizar, onde eu coloco o número, onde eu não coloco, enfim. E aí vocês vão entender um pouquinho mais lá assistindo esse vídeo. Não deixem de assistir, que esse vídeo está muito bacana. E aí vocês também vão fazer essa atividade aqui, que é baseada também em algo que eu falo lá no vídeo, né? Que a divisão, assim como a adição e a subtração são as operações inversas, né? O inverso da adição é a subtração, o inverso da subtração é a adição. A multiplicação e a divisão também são cálculos inversos, né? Também são operações inversas, tá? Então, aqui vocês vão descobrir os resultados. 48 dividido por 6 é igual a 8. Aqui vocês vão ver, 35 dividido por 5 é igual a quanto? 39 dividido por 3 é igual a quanto? E aqui vocês têm o resultado, né? 42 dividido por alguma coisa é igual a 7. Então, se a gente não tem esse número aqui, né? Se a gente não tem este, nós não sabemos qual é a divisão. Quando a gente não tem uma das informações a respeito do cálculo, nós realizamos o cálculo inverso. Uma boa semana de estudos para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês ficarem, qualquer dificuldade para realizar as atividades dessa semana,
Entrem em contato, podem entrar em contato lá pelo grupo, podem entrar em contato também direto comigo, assistam os vídeos da semana, assistam o vídeo sobre divisão, que é bem bacana, vai relembrar bastante coisas ali para vocês. E espero, então, que tenha sido bem clara nas explicações, espero poder ter ajudado vocês nessa semana, e uma boa semana de estudos para todos, e até a próxima.